Boa noite a todos, sejam todos bem. Mais uma vez, nós estamos reunidos para a nossa live semanal, onde nós tratamos de assuntos diversos, mas principalmente relacionados aos nossos estados psicológicos, aos nossos comportamentos, às nossas reações diante daquilo que acontece na nossa vida. As lives, elas são consequência das mentorias e, ao mesmo tempo que ela ocorre, faz com que nós tenhamos um assunto geral e faz com que as pessoas tenham mais vontade ou mais desejos de entender o seu próprio comportamento diante daquilo que acontece na sua vida. Muitas vezes nós sentimos algumas coisas, sentimos como se nós estivéssemos sendo manipulados, comandados, ou que não estamos conscientes das nossas próprias decisões, ou que não podemos, ou que não conseguimos tomar as decisões por nós mesmos, e isso causa um constrangimento, causa uma dor, causa um sofrimento, e nós não sabemos por quê. Então, hoje a live, hoje não vai ter slide, hoje nós vamos conversar sem slide. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso, vamos entender um pouco nosso aparelho psíquico, que às vezes a gente fala assim, mas você fala, Sônia, você fala em mentoria, você fala em live, o aparelho psíquico, o que é esse aparelho psíquico? A gente fala aparelho, pode falar estrutura, pode falar mecanismo, mas é a nossa psique, como que nós nos comportamos, o nosso inconsciente, o nosso pré-consciente e o nosso consciente. Nós sabemos hoje que nós falamos assim, nós gostamos de falar assim, que nós somos seres racionais, porque o homem é um animal racional, é isso que difere ele de outros animais. Não é exatamente esse o conceito, é uma forma generalizada de falar. Mas nós somos animais, não é a racionalidade que nos difere do animal, mas o que difere dos animais é o fato que nós, seres humanos, somos capazes de teorizar sobre o outro, sobre o pensamento, a atitude, o comportamento do outro. Então, diante daquilo que eu sinto, diante daquilo que eu gosto ou que eu não gosto, como eu me sinto, ou como eu ajo, como eu me reajo, esse potencial da alma, gostar, sentir, agir ou reagir, eu consigo teorizar o que o outro pode estar pensando e sentindo. Mas veja bem, teoria, eu consigo teorizar o que o Antônio José pode estar pensando e sentindo neste momento. Eu não posso sentir o que ele está sentindo. Então, eu posso teorizar o que a Iracema sente diante de uma ação na casa dela, mas eu não posso viver realmente o que ela sente. Então, é isso que difere, porque o seu cachorrinho, para quem tem cachorrinho, para quem tem gatinho, ou se é igual eu e a Iracema, que não tem nem cachorrinho, nem gatinho, né? O nosso cachorrinho, o nosso gatinho, ele senta ali, ele deita ali na porta da casa ou no seu sofá, e ele não fica ali teorizando assim, eu estou deitada aqui, vou pegar a mamãe Zaira, que eu sei que é que tem 2 filhotes lá. E a mamãe Zaira daqui a
pouco, ela vai colocar ração, e hoje ração vai ser sabor frango, depois eu vou tomar um pouquinho de água, depois eu vou passear. Ele não vai fazer isso. Ou então ele não vai pensar assim, o que será que a mamãe vai fazer hoje? Ou o que nós vamos fazer amanhã? Ou o que nós vamos fazer no ano que vem? Então, o nosso cachorrinho não vai fazer isso. Ele não tem essa capacidade de ficar teorizando, mas nós fazemos isso. Nós sentamos em casa, nós estamos no momento presente, lembrando que o nosso consciente, o nosso cérebro, no momento que nós estamos tomando as decisões, então ele sabe a diferença aí dessa linha temporal, do passado, do presente e do futuro. O nosso inconsciente é sempre atemporal. E para o nosso inconsciente não existe o ontem e também não existe o futuro, ele é sempre presente. Por quê? Porque ele é atemporal, ele não vai estar viajando de um lado para o outro. Mas nós sentamos e ficamos pensando, decidindo, nossa, no ano que vem eu vou fazer uma viagem, eu vou para tal lugar, vou reservar um hotel, então nós ficamos calculando a nossa viagem, ou fazemos pacote de viagem, e aí a gente começa a idealizar isso. Está no futuro, não aconteceu ainda, mas nós somos capazes de fazer isso, o que difere dos animais, que eles não são capazes de fazer isso. Mário Cortella traz uma frase que eu gosto muito, ele sempre repete isso em suas palestras, que o homem é o único ser que tem consciência da sua mortalidade. Por quê? Porque ele é capaz de fazer essa teoria, ele é capaz de pensar, sentir e agir. Muito bem, se nós temos toda esta capacidade, por que é que nós vivemos muitas vezes uma vida miserável? E eu estou falando da miserabilidade no quesito comportamento, no quesito sentimentos. Então, por que é que nós não gostamos de uma determinada coisa e a gente aguenta, suporta aquela coisa infinitamente sem ter a capacidade de pôr um fim nisso, sem conseguir tomar uma resolução com relação a isso? Eu vou dar alguns exemplos. Às vezes, a pessoa que convive conosco tem atitudes que nos desagradam. Gente, não precisa ser só aquelas atitudes que a gente chama de abusiva, que a gente chama de violência no lar, ou coisa parecida. Não é só isso que eu estou falando. Mas vamos dar exemplo bem básico. Às vezes o nosso companheiro tem o hábito de gritar. Por algum motivo ele tem o hábito de gritar, ou a nossa companheira, bem dizendo, aqui nós estamos numa sala mista e às vezes eu puxo a sardinha só para um lado, peço desculpa de antemão. É uma falha feminina de sempre falar do nosso companheiro, mas é que nós temos as companheiras. Então, o nosso companheiro, a nossa companheira, tem o hábito desagradável de gritar. Por que é um hábito desagradável? Ou de falar muito alto. Por que é um hábito desagradável? Porque vai causar irritabilidade na outra pessoa. Sempre vai causar irritabilidade na outra pessoa. Por quê? Porque o grito, ele é derivado de uma situação chamada agressividade. E a agressividade causa constrangimento e dor na outra pessoa. E nós temos lembranças atávicas, lembranças dos nossos antepassados. E não é dos nossos antepassados, pais, avós, é muito além disso, lá desde os tempos das cavernas, das savanas, porque nós carregamos isso no nosso código genético, nós guardamos essas lembranças, nós guardamos estas experiências. Vocês imaginam o quanto que seria difícil para a nossa vida se terminasse uma civilização?
Vamos lá, termina uma civilização e a próxima civilização vai começar e teria que começar do zero. Ninguém saberia quem era, de onde veio, para onde que está indo, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Então, a gente traz esse código, traz essa consciência. A gente chama isso de. E na psicanálise, a gente chama isso de inconsciente coletivo. Você traz isso guardado dentro de você, dentro do seu inconsciente, dentro do seu código de DNA, dentro da sua genética. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente não precisa das pessoas explicarem muito para nós a lembrança ou a condição de que Deus existe. Quando alguém fala assim, nossa, é porque tem um Criador, isto é automático para a gente a aceitação. Raras pessoas têm dificuldade de aceitar que existe um Criador na natureza. Então, a gente tem esses conceitos inatos, isso vem o quê? Vem dessas experiências atávicas. E lá, nessas experiências atávicas, quando os nossos antepassados iam caçar, eles faziam muito barulhos, eles gritavam muito, por quê? Para encurralar a sua caça em algum lugar. E para fazer isto, tem que fazer o quê? Tinha que gritar. E o grito é o reflexo dessa agressividade, que essa agressividade aí, do jeito que eu estou explicando, não é uma coisa ruim. Era um dispositivo de segurança, um elemento de segurança e um elemento de força para caçar, para ter comida, para sobreviver. Só que isso é lá no passado. Então, hoje, quando uma pessoa grita conosco, esse código está em nós. A gente fica chocado. Quando uma pessoa fala muito alto conosco, é a mesma coisa. E às vezes é muito constrangedor. E eu vejo sempre isso, porque eu falo, às vezes a pessoa fala alguma coisa, isso ocorre muito, muito comigo. A pessoa fala alguma coisa e eu não entendi o que a pessoa falou. Então, eu digo assim, por favor, você pode repetir, porque eu não compreendi. A tendência da pessoa é achar que você é surdo e gritar, elevar a voz. Só que isso, gente, é um erro. Por que que isso é um erro? Se a criatura é surda, que no meu caso a dedução é verdadeira, se a criatura é surda, você gritar não vai mudar a surdez dela. Ela vai continuar surda. Não vai ter nenhum sentido você gritar para ela ouvir, porque ela é surda. Ela precisa que você fale devagar, ela precisa que você fale olhando para ela. E são algumas características. Só que as pessoas que são ouvintes normais não se atentam a isto para o outro ouvinte. Então, a outra pessoa não é surda, mas a gente fala gritado, fala berrando. E aí a outra pessoa vai dizer assim: escuta, eu não sou surdo. E aí a pessoa se ofende, se magoa, sai sapateando. Escuta, mas quem é que começou? Ah, que começou gritando. Então, isso é uma coisa. Ah, outra coisa, irritabilidade. Eu não sei se vocês prestam atenção nisso na convivência do lar, mas nós temos uma tendência a utilizar a irritabilidade com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. Ah, eu gosto tanto da Zaira, eu amo tanto a Zaira, mas quando eu vou falar com a Zaira, eu falo gesticulando, gritando, coisa parecida. A Zaira fala: ai meu Deus, Carlos, como você pode falar que me ama se você faz isso?
A Zaira para o Carlos, idem, a Iracema para o Berto, igualmente, a Soninha para o Antônio José, igualmente, o Antônio José para a Soninha. Então tem que aprender a fazer alto lá. E eu faço alto lá e eu ensino para as pessoas. Alto lá, por que que você está irritado comigo? Que dia que eu fui irritante com você? Que dia que eu fui desagradável com você? Que momento que eu te dei autoridade para você ser é, desagradável e irritável comigo? Eu sou seu esposo, pode acontecer, eu sou a sua esposa, e por causa disso eu estou te dando autorização, por acaso, para você gritar comigo? Só que o que que acontece? As pessoas sentem esse abuso, vivem esse abuso e tem medo. Olha o que eu estou dizendo, medo. Eu falei de um dispositivo, agressividade. Agora eu vou falar de outro dispositivo, medo. Tem medo de ofender a pessoa. Criatura, você não está sendo ofendida? A pessoa não está te ofendendo e você não tem coragem de dizer alto lá, por que que você está agindo assim comigo? Se aquela pessoa estivesse falando com um gerente de banco, ela estaria falando daquela maneira? Se ela estivesse num caixa de supermercado, ela estaria falando daquela maneira? Se ela estivesse numa loja comprando sapato, ela estaria falando daquele jeito? Se ela estivesse num restaurante, no cinema, em qualquer outro lugar que não fosse a sua casa, ela estaria falando daquele jeito? Não. E por que que com você pode? Porque a pessoa pisa na gente e a gente não diz alto lá, a gente tem que aprender. Pare! É um sinal antigérrimo. Pare! Você está invadindo o meu livre-arbítrio, você está invadindo o meu espaço, você está agredindo. Eu não te dei autorização para você me agredir. E nós precisamos aprender a fazer isso. Eu estou falando disso porque o índice de violência nos lares aumentaram muito. Por quê? Porque as pessoas, eu gosto sempre de falar isso. Quando você foi lá na frente do juiz, e você foi lá no cartório do juiz, e depois no padre, ou no pastor, que a maioria fez isso, casou no civil, e depois casou no religioso, ou com o padre, ou com o pastor, ou recebeu uma bênção, não importa qual é o seu conteúdo, a sua crença religiosa, você teve essa bênção. Mas eu vou falar essa que é mais comum para o juízo, para o juiz ou para o padre. O juiz fala para assim, fulano de tal, você aceita fulana de tal como a sua esposa na doença, na saúde, na felicidade, na tristeza, na pobreza, na riqueza? O juiz está perguntando para você se você oferece o melhor de você para o outro. Aceito. E ele pergunta para a outra pessoa a mesma coisa, mas o juiz, o padre, o pastor, a pessoa que diz bem, a sua bênção não diz assim, fulano de tal, você aceita fulana de tal como a sua companheira? Para na hora que você estiver com raiva, você grite, você espanque, você bate. Quando você estiver com vontade de chutar o cachorro, mas o cachorro tadinho não tem culpa disso, você chuta ela? Ninguém vai ouvir isso do pastor ou do juiz. E por que que nós permitimos isso? Se o casamento é 50% do seu melhor como esposa e 50% do seu melhor como esposo, por que que nós aceitamos esse tipo de coisa? Por que que não? Porque nós acionamos esse dispositivo chamado medo. Então, eu vivo mal porque eu tenho medo de dizer para a outra pessoa que ela está me machucando, que ela está me ofendendo. E uma mentorada me disse assim, Sônia, eu tenho medo de falar para o meu marido e ele falar para mim assim, nossa, mas você está um cocôzinho,
Tá uma titica de galinha. Agora não pode falar nada que tá milindrada. Ô, minha filha, você vira para o seu marido, foi isso que eu disse para ela. E ela falou: pode deixar quando ele fazer de novo. Você vira para o seu marido e diz: é isso mesmo, eu sou uma porcelana chinesa, um vaso Ming, eu custo uma fortuna e sou frágil. Nós somos feitos de coisas frágeis, delicadas, nós somos constituídos de emoções. E as nossas emoções são delicadas. Elas podem nos ferir, elas podem nos magoar, elas podem nos jogar na depressão, na ansiedade, e não porque você está doente, é porque o outro está tendo um comportamento muito desagradável com você e prometeu que ia cuidar de você. Prometeu que ia ser generoso, amoroso em qualquer situação. Então, você está doente, você pede um remédio, você não pode levantar para pegar, não? Mas, criatura, eu estou sentindo mal. Por favor, traga uma água para mim, traga um remédio. Ah, se vira. Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, a gente não pode fazer ter esse tipo de atitude, de ação e reação. Então, a gente precisa se valorizar, a gente precisa falar alto lá. Você não pode fazer isso comigo. Você é meu esposo, mas você não é o meu tirano, você não é o meu ditador, eu não sou seu escravo. Para os dois lados, tá, gente? Não vai pensar que não tem mulheres terríveis. Tem, mas é para os dois lados. Você não casou com a outra pessoa para transformá-la numa escrava ou num escravo. Vocês são companheiros, vocês uniram forças para viver uma vida melhor. Hoje a gente sabe o quanto que é difícil a gente lutar sozinho. Então, se a gente tem um companheiro, a gente divide despesas, a gente divide alegrias, a gente divide tristezas. Agora, só um carregar a pancadaria e o outro ficar de bem, só um ser o escravo e o outro ficar de boa, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Grande parte dos abusos que acontecem conosco é porque a gente não tem coragem de falar não. A gente não tem coragem de acionar, de se familiarizar. Espera lá. Eu casei com essa pessoa porque eu confio nessa pessoa. Essa pessoa é meu colega de trabalho, mas ele não tem o direito de invadir o meu espaço, de me agredir, de agir de forma mal educada. E isso vale também para o quê? Para chefes, colegas de trabalho e até mesmo patrões e patroas, porque às vezes a gente ultrapassa o limite sem a gente perceber. A gente está numa posição de ser patrões, de ter aos nossos cuidados subalternos, ter aos nossos cuidados funcionários, aquela pessoa que é o seu funcionário, ele é um ser humano, com dores, com sofrimentos, com angústias, tanto quanto você. Você tem dor de dente? Sabe quanto que custa uma dor de dente? Ele também. Você sofre de dor de cabeça? Ele também. Você tem fome? Ele também. Você já teve diarreia? Ele também. Então a gente precisa respeitar aquela pessoa. Disse que ia vender o tempo dela. Você contratou a vida daquela pessoa. Você contrata o tempo dela, o talento dela, por um escambo, por um valor, por um que a gente chama de salário. Mas isso não dá o direito de você ser tirano da pessoa, ser o carrasco da pessoa, e também não dá o direito de você humilhar a pessoa. Nós moramos em condomínios, tem muitas pessoas que moram em condomínio. Num condomínio não é só os condôminos, não são apenas os moradores. Tem também porteiros, tem os zeladores, tem os jardineiros, tem as meninas e os meninos da limpeza. Você já imaginou
de você passar e você humilhar essas pessoas? Que sentido faz humilhar a outra pessoa para você se sentir bem? Voltando aqui novamente no dispositivo da agressividade, a agressividade sendo utilizada para humilhar, para massacrar. Isso não faz de nós pessoas melhores. E o que que acontece? O nosso comportamento vai ficando melindrado, muito melindrado, a gente vai ficando doente, fica na ansiedade, despenca para depressão, sobe para ansiedade, despenca. Só que isso não é nada. Aí começa a ter enjoo, labirintite, dor de estômago, dor de cabeça, retenção de peso, dores crônicas, tudo do quê? De conter essas emoções dentro de si, ficar contendo, segurando aquilo dentro de si. Eu tenho uma vontade de falar, mas eu vou magoar, mas a pessoa está te magoando. Eu tenho uma vontade de colocar a minha decisão, mas a pessoa pode ficar magoada. Você sai vamos jantar fora, vamos num restaurante, vamos em algum lugar. Não dá tempo, não deixa a pessoa escolher, né? O garçom chega à mesa, ele diz assim: ah, nós queremos isso, 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 ou ela diz isso, ai, nós queremos isso. Espera lá, você consultou a sua esposa para ver se ela quer aquilo? E se ela quer comer outra coisa? E se ela não quer aquilo? Ah, vamos sair, vai, puf. Ué, que lugar é esse? Ué, você não falou pra gente sair? Já vamos comer aqui mesmo. Mas você não perguntou onde eu queria, que lugar que eu queria. Oferecer um pouco do melhor para nós mesmos. Nós trabalhamos dia após dia. Aí você tem um dia que você vai sair, um dia que você vai jantar fora, um dia que você vai ao cinema, um dia que você vai fazer alguma coisa. E aí você vai escolher a primeira coisa ou a coisa. Vou dar um exemplo aqui que eu vou brincar. Vamos jantar fora, vamos. Aí escolhe um restaurante que está escrito assim, comida caseira. Gente, eu já disse para vocês que eu sou extremamente chata, né? Aí escolhe lá o restaurante, comida caseira. Eu não quero comer aqui. Mas deve ser uma delícia, é caseiro. Então, caseiro eu como na minha casa. Eu quero comer uma coisa diferente, uma coisa gostosa, uma coisa original. É isso que eu comentei, né, outro dia que, não é com vocês não, é com um outro grupo que eu comentei que eu tinha ido na Unicamp para fazer os moldes do meu aparelho, e na volta eu passei numa padaria que chama Alemã. Zaira, é uma padaria aqui no Barão Geraldo, na região de Campinas, que ela é um sonho, assim, ela é um sonho de padaria. Então, veja o nome, Alemã. Imagina, eu sei que vocês moram na terra do alemão, mas eu amo as coisas alemãs. E tem uma coisa, e tem outra. E cada vez que eu vou lá naquela padaria, eu como uma coisa que eu não conheço. Aí o Antônio estava comigo e ele disse assim: vamos comer isso aqui. Eu falei, isso aí eu comi na outra vez, eu quero outra coisa. Ele falou assim: como é que é? Eu falei: a outra vez que eu passei aqui, eu comi essa torta e eu não quero essa torta ali, eu quero aquela outra lá. Ele falou assim: sabe que eu gostei da sua ideia? Porque aquilo que eu comi no outro mês eu já conheço, agora eu quero saber o novo sabor. A mesma coisa é sorveteria. Vocês já foram em sorveteria que tem, assim, 300 sabores diferenciados de sorvete? Você olha para aquele painel ou olha no cardápio, fica olhando, olhando, olhando e vira para a moça assim e fala assim: chocolate de pistache? Um de chocolate e um de pistache? Ou então assim, pode ser passas ao rum. Ô, criatura, tem 300 sabores lá. Você vai comer creme, você vai comer pistache, você vai comer chocolate. Escolha um outro que você não experimentou ainda. Aí vem a pergunta clássica que me fizeram essa semana. Ô, Sônia, e se eu for lá e comprar o negócio e eu não gostar?
valeu a experiência, você já vai saber que aquilo você não gosta. Olha as bolas, ó, isso aqui eu não vou comer mais porque isso aqui eu não gosto, isso aqui não. Então, entende o que é gostar? Como que você vai gostar de alguma coisa se você não experimenta, se você não troca? A jaca, o Torinho tá falando da jaca, ele não suporta a jaca. Então, ele já sabe que não suporta a jaca. Então ele vai. Não, tem uma forma de jaca que ele gosta, que eu compro na pronta entrega de colégio adventista, vende umas coxinhas para você fazer em casa, e o recheio dela é de jaca, que você jura que é carne de porco. Aí esse ele come, mas é a jaca dura, é a jaca para sal e é diferente. Mas ele não gosta de jaca. E ele não gosta de caju também. Então, ele já sabe que não gosta de jaca, que não gosta de caju. Então, a gente tem que ir experimentando para ver o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. E a gente também tem que experimentar, dizer para a criatura: pare ao pular, tome cuidado, você está abusando de mim. O que você está fazendo é errado. Então, a gente precisa fazer isso. Ah, não é só marido e mulher, não, tá? Filhos também, netos mais ainda. Os netos, assim, eles são o clássico do clássico. Eles acham que os avós têm o mesmo pique deles, esquece que já é avô, caramba, e quer que o avô faça tudo do jeito dele, que ande rápido, que seja apressado, que tenha o mesmo pique, a mesma velocidade e os mesmos gostos. Você criou os seus filhos, bem ou mal, do jeito certo, do jeito errado, eles estão criados. E quando um filho adulto, viu, Jacê? Quando um filho adulto diz assim: ah, você não me criou certo, você não foi uma boa mãe, porque eles falam, né? Ai, como fala? O que, que a gente diz? O que, que eu falo para a Ivone? Minha filha, eu te dei aquilo que eu sabia naquela época. Agora eu sei outra coisa, posso corrigir. Mas não me cobre o passado, já foi, já aconteceu. Então, pare de ficar falando do passado, vamos consertar o presente. Então, a gente precisa fazer isso. E netos, a gente tem que tomar com cuidado. Eles são uma belezinha, mas tome cuidado, porque se deixar, eles abusam de avós, e a gente sabe que a idade é diferente. Presta atenção aqui na nossa mãozinha linda, maravilhosa. Aqui a gente está na primavera, de 0, no momento que a gente nasceu, até 21 anos, primavera da nossa vida. Tudo a gente pode, tudo a gente consegue, tudo é novo, tudo é experiência, tudo é encantamento. Segundo dedinho aqui mais alto, ó, verão, de 21 a 42 anos. Então é a hora de amadurecer, casar, pôr em prática aquilo que estudou, a profissão, começar os filhos. Depois a gente entra aqui, ó, no outono, de 42 a 63, outono. Então, 63, gente, não é mais 21, não é mais 42, é 63. Não tem mais o mesmo pique, não tem mais o mesmo alcance. É diferente, são gerações diferentes. Aqui você está no auge, você está subindo, aqui você começa a descer. O que, que é aqui? Inverno, 63 até o fim da sua estação. Só que ele não sobe mais, ele 10. E eu costumo dizer que o dedão é para representar o trampolim. Terminou a vida física, passamos para a vida espiritual.
Então, a gente precisa ter essa consciência. Estou com 42 anos e estou deixando as pessoas abusarem. Chega, para, já aprendi o suficiente. Estou com 60 anos, tem pessoas abusando, para, chega. Estou com 69, é isso, né, Carlos? Estou com 69, filhinha abusando, papai precisa de dinheiro, chega. Chega. Eu estou me preparando para descer. Eu estou preparando para descer o meu inverno. Eu quero curtir, eu quero viver a Iracema, que tem a idade maravilhosa da Iracema. Eu encontro com ela 3 vezes por semana. 72, né, Iracema? Olha lá, 74, né? Então, linda, maravilhosa, trabalhadeira, dispostas. Tem que viver o momento dela, não é viver o momento do que já passou os filhos vão cuidar da vida. Eu gosto sempre de fazer uma referência bíblica com relação a isso. É dado ao homem deixar a casa do pai para viver a sua vida. É dado ao homem deixar a casa do pai. Pelo amor de Deus, deixem a casa do pai, né? E vai viver a vida. Então, porque nesse momento os pais vão respirar, vão viver com tranquilidade. Então, entenda, diga pare, diga não para os netos, para os genros, para as noras, para os filhos, para o marido, para o vizinho, para qualquer pessoa. Aprenda a não deixar com que as pessoas te pisoteiem, te humilhem, te massacre, te tiraniza, porque senão nós vamos entrar num dispositivo chamado tristeza. Nós vamos ficando tristes, aborrecidos. Só uma licencinha. Tristes, aborrecidos, doentes, porque a gente não consegue dizer não para aquela pessoa. E isso inclui vícios, vícios, vícios materiais ou vícios morais. Né? Então, tem pessoas que gostam muito de pornografia, aborrecendo a vida do companheiro ou da companheira. Tem pessoas que gostam muito de xingar, aborrecendo a vida do companheiro ou da companheira. Tem pessoas que gostam muito de fumar e fuma dentro de casa. Você quer fumar? Fume. Quer acabar com o seu pulmão? Acabe. Ninguém vai proibir com isso. Mas não dentro de casa. Respeite as pessoas da sua casa. Vá para o quintal. Vai para aqui no nosso condomínio tem os bancos e tem até os lugares de jogar um negocinho bem interessante que chama bituqueiras. Então as pessoas vão lá no pátio, lá fuma e joga lá nas bituqueiras. Você não precisa fumar dentro da sua casa, obrigar a pessoa fumar involuntariamente, deixar a outra pessoa doente. Você quer beber, beba, mas não atrapalhe a vida dos outros. Eu não comece a dizer para a pessoa: eu não gosto de você bebendo. Eu não gosto que você beba. Isso me faz mal, isso é desagradável. Eu quero beber, então beba sozinho. Não vou participar disso, não vou nos lugares onde você vai dar show, né? Você quer beber, beba. Você sabe o que você está acarretando para a sua vida? Sabe? Então, você é responsável pelos seus atos. Assuma. Daí depois, quando ficar muito doente, se você não quiser cuidar, você não é responsável, você avisou antes. O juiz falou que era para você cuidar na doença, mas na doença que acontece naturalmente pelo nosso tempo, pelo nosso desgaste de vida, não é das doenças que você procurou e que você achou. E a pessoa tem cirrose, tem que cuidar, né, minha filha? Tem que cuidar, não tem um pingo, ela nunca teve a ver com isso, quando bebeu, ela nunca foi perguntar por quê, eu posso beber, minha irmã? Se eu ficar doente no futuro, minha irmã, você vai cuidar de mim? Isso, aí fica doente e tal. Ai, coitadinho, ele está doente. E quem que está mal?
Quem que está doente? Quem que vai ficar... Sônia, que falta de caridade que você está falando. Não é falta de caridade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. A gente não pode obrigar que o outro seja responsável. Então, agora eu só planto limão, eu só planto espinho, eu sou mal criada, eu sou desagradável, eu sou terrível. E aí depois eu quero cuidados, eu quero amor, eu quero carinho, eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, eu quero que a pessoa cuide de mim. De que maneira? Se você plantou espinho, como que você vai colher pêssegos doces, mangas suculentas, se você plantou espinho, criatura de Deus? Um matinho que chama arranha-gato, não pode nem chegar perto, que fica tudo arranhado. Então a gente precisa deixar, a gente precisa esclarecer a outra pessoa. Isso me faz lembrar uma vez uma coisa que aconteceu com o meu pai. O meu pai, logo que ele parou de trabalhar, logo que ele se aposentou, ele se descobriu com pressão alta, muito alta, mas alta mesmo. Então, lógico que se uma pessoa tem pressão alta, você vai levar no médico. Lógico que precisa de remédio de uso contínuo, todas essas necessidades. E Campinas é fácil, você vai lá no centro de saúde, passa pelo médico, o médico te oferece o remédio que você pega lá na farmácia, vinha para casa, o remédio vinha para a gaveta. Sabe, a gaveta tem pressão alta, por isso que ela precisa tomar remédio. É igual pessoas que usam óculos e o óculos fica em cima da geladeira, em cima do balcão, em cima do armário, em cima de tal coisa. Sabe, o armário tem olho, a geladeira tem olho, ela precisa do óculos. Aí fala, eu não enxergo direito. Você usa o óculos que é para auxiliar você a enxergar melhor. Eu não me acostumo com ele. Então não reclame que você não enxerga direito, criatura de Deus. Então, porque é você que está fazendo errado. E aí minha mãe falava, minhas irmãs falavam, e tal. Meu pai tomava remédio? Não, a gaveta tomava remédio. Chegava os 30 dias de ir no médico, meu pai tinha os 30 comprimidos da pressão alta lá. Um dia minha mãe comentou comigo esta situação. Eu cheguei para o meu pai e disse a seguinte coisa: pai, o pai sabe que precisa tomar o remédio de pressão alta, porque a pressão ela é silenciosa e ela te leva à morte. Você quer morrer agora? Não, filha, eu não quero morrer. Me chama de filha. Então tome o remédio para morrer. Esse remédio não vai fazer nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um acordo. Ele falou, um acordo? Eu falei, não quer tomar o remédio, ninguém vai te obrigar mais. Não tome o remédio. Não tome, não há necessidade de tomar o remédio. Mas se tu tiveres alguma coisa, um AVC, qualquer coisa, me faça o favor de morrer, porque ninguém é obrigado a cuidar quem fica doente por negligência. Meu pai ficou um mês quase sem falar comigo. E até com uma certa razão, porque eu fui realmente desagradável. Tomou o remédio? Não. Quando é que meu pai foi tomar remédio? Quando ele teve um AVC isquêmico, ficou 25 dias no hospital. Saiu de lá com uma perna mais fácil, que se você relar, ela cai, precisa usar uma bengala para andar, ficou com a cabecinha meio atrapalhada, agora ele ficou com a cabecinha bem atrapalhada. Agora pergunta para mim se ele esquece de tomar o remédio. Nunca mais. Entendeu? Mas ele viu o trabalho que ele deu. Ter que chamar vizinho, porque a enfermaria masculina, só minha mãe que podia ficar, os filhos não podia, e não podia ficar sozinho, e pedir colaboração para uma pessoa e para outra, coisa assim. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente não pode ser negligente conosco, não podemos ser negligente com o outro. A gente não pode se maltratar, aceitar todo tipo de abuso e também maltratar o outro.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender desses dispositivos de segurança que a gente tem. Para viver com alegria, que é o outro dispositivo de segurança, a gente tem que saber gostar das coisas, saber sentir das coisas, saber agir e reagir quando necessário. Dúvidas? O microfone está aberto para vocês. Pode perguntar, que hoje eu tô que tô, né? Tô que tô, né? Pode perguntar, fique à vontade. A Zaira deu até calor, ela tá assim. Brincadeira, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não mesmo? Não? Estou consciente? Fui clara? O que eu fui clara hoje? Que nós não nos podemos permitir em ser abusada e abusar. A gente não pode fazer para o outro aquilo que não queremos para nós. Entendeu? Ninguém tem nenhuma pergunta? Olha, vou ficar complexada. Pode perguntar, Zay. Não é uma pergunta, é uma, sei lá. Mas assim, eu acho que muitas vezes a gente deixa de dizer, como tu falou, assim, a gente deixa de dizer alguma coisa porque a gente não quer constranger, a gente não quer, sei lá, melindrar. Então, o outro fica. A gente fica assim em todos Vou dar um exemplo de um mercado, tá? Tem um mercado aqui que eu detesto ir porque eles são muito. Nossa, não podia ter mercado. Mas, como o preço é bom lá, a gente acaba indo lá, né? Mas assim, ó, a vontade que dá é dizer assim, oh, como tu diz assim, ó, oh, criatura, né? É tu que precisa do meu dinheiro para sobreviver. Mas a gente se coloca naquela situação assim, ó, não, é eu que preciso da carne barata. E aí acaba se amolando. Infelizmente, Zaira, isso acontece em muitas situações. Vamos comprar alguma coisa, ou nós vamos em vários, não é um estabelecimento ruim, existe vários. E o nosso dinheiro está tão contado e às vezes é tão pequeno que a gente sente como se estivesse pedindo um favor. Só que nós não podemos ter esse comportamento. Você tem o dinheiro para comprar aquela mercadoria, e aquela mercadoria é aquilo, você está sendo educada, exige educação. Respeito, você está sendo respeitoso, exige respeito também. Toninho colocou ali no chat que nós precisamos ser holandeses. O que é ser holandês? Holandeses, eles têm um sistema quando eles trabalham em família, comércio em família, então, dentro do comércio, as questões dos comércios, aquilo que está relacionado ao trabalho do comércio, eles brigam, discutem, discorda, concorda, mas saiu dali, eles são pai e filhos, marido e esposa. É ali no comércio que eles estão tendo pontos de vistas diferentes e cada um está colocando a sua posição. No relacionamento tem que ser da mesma maneira. Eu e o Toninho, nós temos esse sistema. Se ele faz alguma coisa que eu acho aquilo desagradável, se nós estamos em público, já aprendi isso. Se nós estamos em público, eu não faço nenhum comentário, porque eu sou partidária de que em público a gente elogia, critica não. A gente elogia em público. Quando a gente fica sozinho, eu digo, olha, tu fizeste isto e eu não gostei. Espero que não aconteça mais. Ele faz a mesma coisa comigo.
E o Torinho, ele costuma dizer, às vezes, até muito mais gentil do que eu. Minha linda, se eu falar uma coisa para você, você não vai ficar magoada, é para o teu bem. Então, ele já está me prevenindo, que vai lá enfiar a faca no fígado, mas ele vai enfiar para o meu bem. Aqui, isso aqui que eu estou dizendo é no bom sentido. Olha, você teve essa e essa atitude e ela não foi legal por causa disso e disso. O que que você acha de fazer diferente a próxima vez? Legal, não vou ficar magoada. É no sentido correto da coisa. Mas não existe, ou melhor dizendo, existe muitas pessoas que não têm esse parâmetro de dizer para o outro, de falar, pare, o que é isso? Você está ultrapassando. E isso vale para tudo, para mãe, para pai, para irmãos, para vizinho, para supermercado, para banco, ônibus, né? E de vez em quando eu acabo tendo algumas controvérsias em ônibus, principalmente quando entra idosos e tem um jovem sentado no assento reservado para idosos, fingindo que está dormindo. Então, ninguém tem coragem de chegar lá para aquela pessoa, ela está dormindo. Ela é um jovem de 20 anos, ela está dormindo num centro amarelo que está escrito reservado para idosos. Eu chego lá e acorda, meu filho, acorda, não dormiu de noite, acorda, a pessoa olha para você e fala, ó, o dono do assento chegou. Ah, que o dono do assento chegou. Você tem que levanta. Só que as pessoas, às vezes, não têm essa característica de defender, de se autodefender. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é bastante comum você estar numa fila e a pessoa começar a entrar pessoas na sua frente. Ah, é que eu estou segurando o lugar para a pessoa. Mas você está segurando o lugar de quem? Daí você olha assim, gente, eu tenho 60 anos. Aí eu olho lá, tem um monte de bolsinha, né, de sacolinha, de pacotinho. Você olha lá no banco, são jovens, né? Me poupe, né? Eu pulo as coisinhas assim. Ah, mas você não pode pular que eu tava guardando. Você tá olhando? Esses cabelos brancos aqui não são porque está na moda, meu querido. Não é porque está na moda, é porque são 60 anos. Me poupe, né? Você tá sentadinho ali, a sacolinha que tá reservando, ela não é racional, ela é inanimada. Então, às vezes, a gente precisa, sim, aprender a defender os seus direitos. Ah, porque não pode, porque isso, porque aquele outro, o que que a pessoa vai fazer? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Martin King Luther, né? Que ele diz que o mal prolifera devido ao silêncio dos bons. E isso começa dentro da nossa casa. O mal prolifera devido ao silêncio dos bons ou à omissão dos bons. Se a pessoa está te magoando, se a pessoa está te ferindo, diz para a pessoa. Diz para a pessoa: cuidado, você está me magoando, você está me ferindo. Não importa que ele é seu marido, não importa que ela é sua esposa, não importa que ele é seu filho, e não importa que ele esteja ou seja doente. Não é, isso não dá o direito. Está escrito onde? Em qual código do homem que está escrito? Pessoa com PCD, pessoa portadora de deficiência, pode ser mal educado com o outro. Pessoa saudável pode ser mal educada com pessoas com portadoras de deficiência. Onde que está escrito isso? Pessoas jovens podem ser mal educadas com idosos. Idosos podem ser mal educados com jovens. Onde que está escrito isso? Não tem isso nos nossos códigos. Isso é educação, isso é moral, isso é respeito. Se eu não consigo fazer com que o meu marido me respeite, que sobra de dignidade dentro de mim? Nenhuma. Então eu tenho que pular miúdo, sim, eu tenho que falar assim, meu filho, me respeite. Por favor, me respeite.
para viver com você, eu preciso de respeito. Então, a gente precisa, sabe, lutar um pouquinho pelos nossos direitos. A gente precisa um pouquinho deixar de ser omissos em algumas coisas. Tá certo que aquela música do Zé Ramalho disse que vida de gado é um povo marcado e é um povo feliz. Eu não quero ser gado, não quero ser marcado e não quero ser feliz com a idiotia. A gente tem, às vezes, que remar contra a maré, sim. Entenderam? A importância disso, isso é muito importante. Pode falar, Zaire. Assim, eu queria fazer uma complementação, porque assim, ó, não é importante só a gente falar, mas é muito importante que a outra pessoa nos fale também, porque às vezes, por exemplo, comigo, às vezes eu acho que pode estar tudo maravilhoso, né? A- Em todas as situações. Uma prima minha chegou e disse, queria me falar uma coisa toda cheia. Ai, eu não sei como eu vou te falar isso, porque eu pensei, meu Deus. E eu me dei conta que eu saio atropelando, mas ninguém nunca me barra. Não sei se é porque eu gritava demais ou o que que era, mas ninguém nunca me mostrou, ó, tu tá exagerando. Então, até para o crescimento, né, da pessoa, né? E para o teu próprio crescimento, é bom ouvir, é bom a gente deixar claro assim, ó, fala para mim quando eu fizer coisa, porque senão eu não vou saber, eu não tenho parâmetro, né? Mão de Então, duas vias, ó. Para cima e para baixo, de duas vias. sim, Você fala, mas você precisa ouvir. Porque tem pessoas que sim. gostam de falar e detestam ouvir. A gente precisa falar, mas a gente precisa ouvir. E eu sou uma pessoinha que eu saio atropelando, então eu preciso de parâmetros. Imagina eu que sou assim. Oi, tudo bem, fulano, Beltrano, pensei, ai, oi. De vez em quando alguma pessoa fala, Sônia, menos, mais baixo. Coisa assim, então tem sempre alguém me avisando, e eu gosto que a pessoa fala isso para mim, menos divino. O Antônio que gosta de falar isso, menos divino. Então eu preciso que as pessoas falem. Então assim é necessário, é muito importante. Certo, gente? Bem, Certo. se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nós encerramos por hoje e voltamos a semana que vem. O que nós falamos hoje, fazendo um resumo? De comportamentos e de dispositivos que a gente acaba utilizando ou deixando sem usar, prejudicando os nossos sentimentos, prejudicando as nossas emoções, deixando com que a gente não durma direito, sinta dores musculares e por aí afora, sinta dores e outras coisas. Então a gente tem que aprender a se defender começando dentro da nossa casa. Certo? Boa semana para vocês, até a semana que vem, muita paz e muita luz. Obrigada, também amo vocês. Tchau. Este é o canal Sônia Divino. Compartilhe esse canal, divulgue, passe para os seus amigos, ative o sininho, se inscreva nele, ative o sininho, compartilhe com os amigos, com os familiares. É um canal voltado para o comportamento, para o nosso dia a dia. A gente chama de assédio psicológica, aprender, viver a vida. O canal Sônia Divine traz mensagens toda semana, uma live de 1 hora, onde você pode se inscrever, participar, trazer dúvidas, trazer pergunta. O intuito do nosso canal é fazer com que você tenha uma vida leve, equilibrada, em harmonia para o seu dia a dia, aprendendo a conviver com os seus familiares, com os seus amigos e a sociedade no geral. Vamos todos juntos aprender a viver a vida? Venha para o canal Sônia Divine.